Livro Sete Chaves para a Intimidade com Jesus. Matthew Robert Paine. Dedicação a meu gato. Dedico isso ao meu gato Scampi, que morreu quando eu tinha 8 anos de idade. Sua perda em minha vida me levou a abraçar Jesus como meu amigo. Eu sei que você pode ler isso como eu, e eu sei que você está esperando por mim no céu. Eu nunca dediquei um de meus livros para você, mas se você não tivesse morrido, eu nunca teria conhecido o meu melhor amigo, Jesus. Que você possa assistir a tudo que faço e que você possa orar por mim e que minha vida te deixe orgulhoso. Te vejo em breve. Introdução. Pode ser longa a viagem de um relacionamento normal com Jesus, que começa com o nascer de novo para uma relação extremamente íntima com Ele. Você não pode pegar um atalho para a intimidade ou simplesmente ler um livro sobre isso e estar magicamente ligado a Jesus. Como qualquer coisa, uma grande amizade e relacionamento com Jesus leva tempo e esforço, mas tudo isso vale a pena. Neste livro, eu compartilho 7 chaves que foram importantes para mim e que têm me ajudado. Eu raramente encontro uma pessoa que tem uma relação mais próxima com Jesus. No meu tempo, eu conheci um monte de cristãos. Irei me aprofundar nestas chaves usando minha própria vida e histórias próprias para ilustrar os pontos que eu vou citar. A minha oração é que você não só vai ler este livro e aplicar essas chaves, mas que você vai colocar em prática e se esforçar em desenvolver seu próprio relacionamento íntimo com o Rei dos Reis. Chave 1. Obediência. Muitas pessoas podem querer buscar intimidade com Jesus. Eu tenho uma relação íntima com Ele. Algumas pessoas que me conhecem têm uma espécie de ciúme santo do meu relacionamento com Jesus. Elas estão com inveja do seguinte: Jesus fala comigo, Ele aparece para mim, eu fui ao céu muitas vezes, Ele envia santos para a terra para falar comigo, vejo anjos. Muitos fatores contribuem para uma verdadeira relação completa com Jesus. Jesus quer ser meu amigo. Assim como um marido ou uma esposa, você gasta muito tempo com essa pessoa e interage com eles. Eles estão envolvidos com cada decisão importante em sua vida. Eles lhe dão conselhos e orientações. Eles estão lá nos tempos bons e os maus. Assim como um marido ou uma esposa, Jesus quer estar lá com você. Ele quer ser a pessoa que ajuda você a tomar decisões. Ele quer ser consultado sobre as coisas da sua vida. Ele quer guiá-lo. Ele realmente quer te dizer cada passo que você deve tomar e quer te orientar e dirigir o seu caminho. No Salmo 37:23, coloca desta forma: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho. Isso é a verdade de Jesus. O primeiro tema que vamos falar é a obediência. Quero compartilhar uma escritura com você que é muito especial para mim, muito integral e uma pedra angular da minha relação com Jesus. É encontrado em João 14:21 e diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Há tanta profundidade nessa passagem que Jesus está falando e diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama. Primeiro de tudo, a maioria dos cristãos não tem ideia de que Jesus tem mais de 50 mandamentos na Bíblia. 50 coisas que ele disse que se deve fazer e não fazer. Eu estimaria que mais de 80% dos cristãos não sabem que ele deu 50 mandamentos. Por favor, note que ele diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Como você pode guardar os seus mandamentos se você não sabe quais são? A pessoa tem os mandamentos e os guardará. A pessoa tem que obedecer os seus mandamentos e os guardar. É uma pessoa que o ama. Ele está dizendo que as pessoas que não têm os seus mandamentos realmente não amam. As pessoas às vezes ficam surpresas
ao saber que ele deu 50 mandamentos. São estes. Número 1. Não invoque o Senhor teu Deus quando não obedecer. Edifique-se sobre a rocha. Adorai a Deus somente. Siga a Jesus. Seja sal e luz neste mundo. Não chame o seu irmão de tolo ou louco. Reconcilie-se rapidamente. Não adultere na imaginação nem no coração. Não se divorcie e case com outro. Isso é adultério. Não jure um juramento. Faça mais do que o esperado. Ande até a segunda milha. Dê para aqueles que te pedem. Ame, abençoe e ore por seus inimigos. Quando fazer o bem, se esconda, que só Deus o saiba. Quando você orar, faça isso secretamente. Não use repetições vãs a orar. Ore para Deus, o Pai. Não fique ansioso. Armazene suas riquezas no céu, não na terra. Não julgue, para que você não seja julgado. Continue pedindo, buscando e batendo. Trate os outros como você gosta de ser tratado. Não perca tempo com pessoas argumentativas. Perdoe aos outros. Que os mortos enterrem seus mortos. Não temas a pessoas, temas a Deus. Confesse Cristo diante dos homens. Pegue sua cruz. Não seja hipócrita e ganancioso. Privadamente, repreenda um irmão, e se ele se arrepende, perdoe-o. Pague seus impostos e dê a Deus o que é dele. Ame a Deus e o seu próximo. Mantenha-se alerta e observe a segunda vinda. Honre a Deus com tudo o que lhe foi dado. Ministre aos outros como você faria ao próprio Jesus. Pregue o Evangelho e ensine obediência. Arrepende-se dos seus pecados. Creia em Jesus. Tenha fé como criança. Não venda coisas na casa de Deus. Alegre-se quando você é perseguido. Não deixe de ouvir a palavra de Deus. Haja com compaixão e não prejudique aos outros. Convide os pobres para comer com você. Humilhe-se e tome a posição mais baixa. Você deve nascer de novo. Viva em Cristo e morra em seu amor. Não cobice a bênção do seu próximo. Seja batizado. Esforce-se pela perfeição. Mais uma vez, este versículo é tão importante. Jesus diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Jesus pode se manifestar a você em duas maneiras diferentes. Como você sabe, a primeira forma que ele se manifesta é através de seus mandamentos. Assim que começar a obedecê-lo, com a ajuda do Espírito Santo, você começa a desenvolver o caráter de Jesus. Você começa a desenvolver a mente de Jesus Cristo. Quanto mais você agir como Jesus, mais você vai reagir e tomar decisões com base no que Jesus ensinou. Mas você vai se tornar como ele e mais a sua personalidade irá se manifestar em sua vida. A maioria das pessoas não confiam em Jesus porque não o conhecem. A maioria das pessoas não o conhecem porque eles não lhe obedecem. Quando eles lhe obedecem, eles descobrem que ele é sábio e que seu caminho é o melhor. Em seguida, eles começam a confiar nele. Quanto mais eles confiam nele, mais podem amá-lo. Isto se desenvolve como um ciclo contínuo, mas ele começa com a obediência. Começa com saber o que ele ensinou e obedecer o que ele disse. Jesus se manifesta. Desenvolvimento do caráter. Este é o primeiro tipo de manifestação que o versículo fala. Isso significa que você começa a desenvolver o caráter de Jesus Cristo e ter a sua mente. Você começa a andar no caminho que Jesus Cristo ensinou e como ele determinou que andássemos. Nunca eu tinha ouvido antes a seguinte escritura, que é pregada na igreja. 1 João 2,4. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso,
e a verdade não está nele. João nos diz aqui que se você diz que conhece a Jesus e você não obedecer a seus mandamentos, então você é um mentiroso. No versículo 5 diz o seguinte: mas qualquer um que guarda a sua palavra, verdadeiramente o amor de Deus é aperfeiçoado nele. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. João está dizendo aqui que a pessoa que diz que permanece em Jesus deve andar como Jesus andou. A Bíblia lista vários versos em ordem cronológica que nos dizem que você precisa obedecer a Jesus e aos seus mandamentos. Se você está obedecendo a seus mandamentos, então o amor de Deus é aperfeiçoado em você. Claro, isso é porque você vive e anda nos mandamentos de Jesus. Todos esses mandamentos são uma expressão de nosso amor para Deus e para o próximo. Você precisa caminhar em amor com as pessoas. Quanto mais você andar nos mandamentos de Jesus, mais você vai crescer com Ele. E quanto mais próximo você estiver de Jesus, mais você vai poder começar a andar como Ele andou. Jesus nunca pecou contra ninguém. Devemos ser capazes de viver dessa maneira também. Jesus nos obriga a viver de acordo com o que Ele escreveu. João 14:23 diz: Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos a ele e faremos morada nele. Quando quem não me ama, não guarda as minhas palavras. As palavras que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus está dizendo aqui: se você me ama, mantenha meus mandamentos. De fato, Jesus disse aos discípulos: se me amais, guardareis os meus mandamentos. 4 vezes entre a última ceia e a crucificação. Mais uma vez, pouco antes dele subir, ele ordenou aos seus discípulos que ensinassem a todos tudo o que ele ensinava. Essa foi a 5ª vez que ele mencionou para obedecermos aos seus mandamentos. Podemos ver como isso é importante para ele, por causa da ênfase repetida que ele colocou sobre isso. Jesus se manifesta. Jesus mostra-se de cima. O segundo entendimento do que eu vou me manifestar a ele é quando Jesus realmente mostra-se de cima. Novamente, para enfatizar este ponto, João 14:23 diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Se nós viremos a ele e faremos nele morada. Este versículo não está falando apenas sobre o Espírito Santo. Enquanto Jesus falou sobre o Espírito Santo neste capítulo e de Deus Pai, Jesus está transformando você em sua casa. Eles estão se manifestando em visões e reunindo-se com você e passando tempo com você, da mesma forma que eles têm feito na minha vida. Jesus muitas vezes veio em minha casa, mas Deus Pai se revelou a mim algumas vezes também. É um sentimento maravilhoso sentar-se e conversar com Deus e Jesus. Esta é uma tremenda relação que alguém pode ter. No ano de 2000, 16 anos atrás, eu conheci um grupo chamado Jesus Cristãos, que era tudo sobre a prática e o que Jesus ensinou. Naquela época, eles tinham uma coleção chamada Top 40. Eles anunciaram os 40 mandamentos de Jesus e o que eles realmente significavam. Eles tinham uma pequena descrição sobre o que significa manter cada um dos mandamentos. Eu dei essa lista para minha mãe e pedi para ela fazer uma busca nos evangelhos e adicionar a esta lista. E ela veio com um total de 50 mandamentos. Eu escrevi um artigo com os 50 mandamentos e as referências bíblicas para eles. Não conseguia me lembrar todos os 50 mandamentos. No entanto, eu me lembrei de alguns deles e eu comecei a praticar eles. Um dos comandos que eu lembrava era que Jesus disse: dê a todos que pede algo a você,
que está em Lucas 6,30. Eu coloquei isso em prática. Cada vez que um mendigo me pedia dinheiro, lhe dei o que eu tinha. $2 aqui, $1 ali, $5 lá. Eu simplesmente dei de acordo com o que eu tinha e o que eu me senti guiado pelo Senhor para dar. Eu apenas comecei a dar e dei milhares de dólares dessa forma ao longo dos anos. Dar realmente enriqueceu a minha vida. Jesus começou a transformar a minha vida e a minha vida tornou-se muito mais íntima quando eu comecei a obedecer Jesus Cristo, simplesmente obedecendo a esse mandamento. Jesus me ensinou muitas coisas. Nós crescemos mais e chegamos mais e mais perto dele, obedecendo a ele e o que ele ensinou.